Não tenha medo da perfeição, você jamais vai alcançá-la. Frase do mestre Salvador Dalí. Salvador Dalí foi um mestre, um pintor espanhol que viveu aí de 1904 até 1989, passou as duas guerras. Era um cara extremamente criativo. As suas pinturas eram muito caracterizadas por coisas loucas que remetiam quase um efeito alucinógeno, né? Tem uma pintura dele muito interessante, que é a persistência da memória, e que você vê na pintura alguns, como se fosse uma impressão de que o tempo está passando, se derretendo, alguns relógios parecendo que eles estavam derretidos. Inclusive tem uma das aulas que eu apresento, que eu tenho essa pintura que chama-se A Persistência da Memória, tem essa pintura de fundo de um slide, e ela dá uma sensação meio de sono, meio de interrupção de tempo. Ele conseguia muito passar nas pinturas dele alguma coisa que provocava a nossa imaginação. Ele era realmente um mestre da criação. Ele tinha um segredo para isso, e ele contou esse segredo em um dos livros que ele escreveu. Em 1949, lançou um livro, Os 50 Segredos aí do Artesanato, 50 Magias do Artesanato, de ser um artesão. E quais eram esses segredos? Um dos segredos, ele conta como ele tinha acesso a um poder criativo, como que ele conseguia despertar uma criação do nada, e como ele estimulava isso nele. E era um segredo muito simples: você precisa de uma chave e você precisa de um prato. Com a chave e um prato você consegue atingir o seu poder criativo. Como? Você chega à tarde, e ele descreve nesse livro bem interessante, é uma passagem que ele diz o seguinte, ele vai descrevendo de uma forma meio que lúdica, né? Você deve se sentar em uma poltrona bem parruda, estruturada de preferência no estilo espanhol. As palavras do Salvador Dalí. E aí, com a sua mão esquerda, você vai segurar uma chave. Você aperta essa chave e aí você suspende essa chave, a sua mão, em cima de um prato. Você vai pôr o prato no chão e você vai estar com a poltrona aqui com a sua chave segura na mão esquerda. Palavras do Salvador Dalí. Você terá apenas que deixar invadir-se progressivamente por um sono sereno da tarde, como se fosse uma gota espiritual de anis da sua alma subindo num cubo de açúcar no seu corpo. E quando você cair nesse sono, aí já são as minhas frases, minhas palavras, quando você cair nesse sono, você vai soltar a chave no prato, você vai fazer esse barulho e acordar. Para que isso? Bom, muitos anos depois da morte do mestre Salvador Dalí, a ciência foi atrás para tentar entender essa teoria do Salvador Dalí, se isso tinha algum nexo ou não. Saiu um estudo bem interessante em dezembro de 2021, uma revista mostrando justamente um experimento muito parecido com a teoria do Salvador Dalí. Eles pegaram 103 pessoas e colocaram para resolver um problema de lógica. Essas 103 pessoas tiveram um intervalo entre os tempos de resolução. Eles tiveram mais de 30 opções de resolver esse problema. E esse problema de lógica era muito interessante, ele tinha uma solução oculta. Se você chegasse nessa solução oculta, você conseguia resolver todos os problemas muito rápido. Senão você tinha que resolver os problemas step by step, degrau por degrau, de uma forma bem mais devagar. Poucas pessoas chegaram nessa conclusão dessa solução oculta que tinha no problema. Se você identificasse um modo padrão, você resolvia todos os problemas de lógica e não precisava mais ficar quebrando a cabeça. E aí, esses 103 participantes tiveram um intervalo de 20 minutos. Alguns desses participantes, no intervalo, dormiram, tiveram uma cochilada e fizeram um sono à la Salvador Dalí. Só que em vez de segurar uma chave, eles seguraram uma garrafa. Essa garrafa pesava 55 gramas, tinha mais ou menos 14 centímetros, era uma garrafa obviamente plástica. E eles seguravam a garrafa, pegavam no sono e deixavam a garrafa cair e acordavam. Por que você tinha que fazer esse efeito da garrafa? A solução e a conclusão desse trabalho foi que as pessoas que tiveram um pouco de sono, que entraram no estágio inicial do sono, que a gente chama de N1, que é o sono não REM, é o sono não Rapid Eye Movement, é o sono onde você tem ali o comecinho, o sono superficial. As pessoas que atingiram esse estado superficial, esse estágio que a gente chama de N1, e saíram desse estágio sem aprofundar, resolveram um problema de lógica muito mais fácil do que as pessoas que não dormiram nada. Isso foi uma comparação de 83% das pessoas que atingiram esse estado resolveram um problema oculto, versus 30% que ficaram acordados o tempo todo, e as pessoas que dormiram, adormeceram e aprofundaram no estado, por exemplo, N2, no estágio N2 do sono, que seria depois desse N1, ou seja, você aprofunda um
pouco mais do que o N1, também não perderam esse brilhantismo, essa capacidade de resolução de um problema. Então a gente vê com esse estudo, tiveram vários outros estudos, tem um estudo também bem interessante de 2018, mostrando que se você, por exemplo, tira 10 minutos do seu dia para ficar num lugar quieto, num lugar calmo, onde você possa deixar a tua consciência flutuar, você aumenta 2 vezes, você dobra a chance de você descobrir um problema oculto, de você resolver um problema oculto, de você resolver um problema de criação, por exemplo. Sendo assim, senhores, concluímos tanto com a experiência do mestre Salvador Dalí, quanto com a experiência desses cientistas que resolveram fazer aí um experimento à la Salvador Dalí, que se você tira uma sonequinha durante o seu dia, se você para um pouquinho do seu dia para dar uma flutuada na consciência, coisa que é muito fisiológica, natural, e nossa mente adora fazer isso, você consegue resolver melhor os seus problemas. Não à toa os sábios rishis da antiguidade faziam o que a gente chama de Yoga Nidra, que é quase um sonho acordado. Você está num estado entre dormir e entre estar acordado. Você está num estado de torpor, onde você lembra dos seus sonhos, onde você liga e desliga áreas do seu cérebro, onde você reorganiza informações e te dá o poder de criação. Sendo assim, esse conselho do Salvador Dalí foi tão atual quanto a nossa neurociência. Para finalizar esse nosso raciocínio e essa pitadinha de conhecimento para a tua vida, você pode colocar isso na tua rotina, fazer com que a soneca seja um bom indutor de resolução dos seus problemas. Só não aprofunde, senão você perde esse brilhantismo. Como o próprio Salvador Dalí diz, a inteligência ela é muito interessante, todos nós deveríamos ter uma inteligência, porém, a inteligência sem ambição é um pássaro sem asa. Senhoras e senhores, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de assinar aqui nosso canal, deixar seu comentário, estou esperando vocês no nosso próximo vídeo.